Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigo para mais um vídeo artigo. Hoje um vídeo artigo muito especial, hoje com um tema que eu espero que eu tenho um espectador aí, eu tenho uma plateia muito especial, né? Que é a minha família, né? E esse vídeo aqui, eu não gosto muito de temporalizar os vídeos, né? Natal, Ano Novo, porque você, não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas este aqui eu estou fazendo com carinho, porque a minha plateia especial, o meu filho em especial, meu filho Yuri, me pediu, ô pai, grava um vídeo para mim antes de eu viajar. Meu filho está fazendo intercâmbio, vai fazer uma viagem para o exterior, e com muito sacrifício a gente organizou tudo, espera que tudo dê certo, estamos muito ansiosos, né? E, inclusive, a camiseta, foi a camiseta em que eu e ele conseguimos completar a nossa primeira rústica junto, correndo 5 km. E é uma homenagem que eu quero fazer para o meu filho. Toda vez que ele ficar com saudades, lá ele vai pegar o videozinho, vai olhar, vai lembrar do pai louco dele e tocamos ficha, certo? E aí o assunto está aí, um assunto que é legal, que é diferente, que é sobre as atividades físicas praticadas pelos e-atletas, né? Os atletas de jogos eletrônicos, né? E aí, o que esses caras fazem, o que eles não fazem? São ativos, não são? Vamos dar uma conferida aqui? Então, vamos lá. Os e-atletas se movem, né? Um estudo sobre treinamento, atividade, exercício físico desses atletas de performance. Aqui é de 2016, já está um pouco, né, passado já uns 6 anos, a gente sabe que a coisa evoluiu muito rapidamente, não consegui achar um estudo mais novo. Kari e outro colega aqui, Karhulati, da Finlândia, fizeram esse artigo em 2016, então. Vamos lá, então. Qual é que é a ideia aqui, né? A ideia é saber se existe relação, assim, essa galera que joga os jogos eletrônicos, né, os e-atletas, né, eles são ativos, eles fazem outro tipo de esporte? Como é que é essa história? Que existe relação entre o esporte eletrônico e o esporte convencional? Tem muita gente que fica meio arrepiada, fica ouriçada com o tema, fica nervoso, mas a gente tem que debater, né? Uma área que está aí entrando fortemente, com muita grana. A mídia até não tem dado tanto apoio assim, mas tem muita grana com o patrocinador envolvido. É uma tendência mundial, né, de aumentar esse número de praticantes. Então, a ideia é saber se existe essa relação entre esses jogos eletrônicos e jogos não eletrônicos, reais, e assim também como o comportamento desses atletas, né? Em 2012, né, um estudo realizado aqui por esses pesquisadores aqui, coloca que os e-atletas eles são mais ativos do que a maioria da população e são mais ativos do que 95% de outros tradicionais esportes. Então, pode ser que a coisa que seja uma pessoa ativa. Bem, como é que foi feito? Questionário eletrônico enviado por diferentes estratégias, né? Onde eles, primeiramente, eles até colocam aqui um dado que em 2013 estava estimado em 1,2 bilhões de praticantes de jogos eletrônicos, videogames, né? E que provavelmente nos anos seguintes já estava em 1,5 bilhões. Isso é muita gente, né, gente? São 8 bilhões no mundo, nós estamos falando aí de 20% da população que adota isso como prática. Então a gente tem que estar atento a isso aí também, né? Sendo que apenas 9 mil então, jogam profissionalmente. Aqui, esse estudo aqui foi feito com atletas profissionais, né? E também aqui, atletas profissionais e também atletas de alto nível, né? Porque eles não conseguiram pegar tanta gente como profissional, pegaram ainda os atletas de alto nível. Então, foi divulgado pelo Twitter e também pela rede social Reddit, não conhecia, tive que pesquisar o que é, né? Mandaram nos fóruns lá, que deve ser específico da galera dos jogos, e também atletas de alto nível, então, de realização. No total, se conseguiu 115 participantes. Bem, foi aplicado um questionário eletrônico, principalmente pensando no treinamento habitual deles como profissional, como praticantes de jogos eletrônicos. Foi avaliado sobre os exercícios físicos e também as suas percepções, o que eles acham sobre o assunto. Então, no total, foi conseguido 31 atletas profissionais e 84 de alto nível, né? E aí nós chegamos nos resultados, certo? Então, vamos lá. Vamos conhecer como é que é o perfil dessa galera aí que joga jogos eletrônicos. Bem, primeiramente que não foi encontrada diferença entre os grupos profissionais e alto nível.
Então eu vou apresentar os resultados dos grupos conjunto, com os 115 juntos, porque não houve diferença de comportamento, né, de distribuição entre os grupos. Primeiramente, que a grande maioria dos atletas são homens, né? Aqui o percentual, a tabela foi feita de forma errada, devia estar aqui em cima. Então, homens representam 97% da amostra. Olha só, o que era esperado, né? 43% com menos de até 19 anos e 42% de 20 a 24. Então, até os 24 anos é a grande maioria da galera que entra nesse estudo aqui, né? Se são os praticantes no mundo inteiro, não se sabe. Nesse estudo aqui, juntou-se esse perfil, então sempre é importante. Essa galera consegue faturar por ano, a maioria, sim, metade deles fatura $5.000, né? 14% fatura de 5.000 a 15.000. Então, alguns não responderam, mas a grande maioria ainda é um grupo iniciante, mas que já tem uma renda bem considerável aí, né? Educação, 40% então está no ensino médio, era de se esperar, né? E 22% já começando o ensino superior em ciências aplicadas. A grande maioria da Europa e da América do Norte, né, foram os que responderam esse questionário. Então esse é o perfil de quem a gente está vendo. Quanto à prática de jogos eletrônicos dessa galera, a grande maioria participa, né, 2/3 participa dos jogos de time contra time, né, e não de forma individual. E o jogo mais utilizado é o Counter-Strike, que eu não conheço, o Yuri pode me ajudar, mas comenta aí, filho, me explica o que é o Counter-Strike aqui. E outros jogos também, mas este é o mais já. Também da onde ele participa, obviamente, da Europa e da América do Norte, que é o país de origem deles. Por que eles fazem, por que eles treinam, né? Por que fazer o treinamento físico? Agora sim, a pergunta sobre treinamento físico. Bem, a grande maioria, 47%, é para a sua saúde e 17% para manter uma boa aparência. E outros objetivos também estão contemplados aqui, são os dois maiores. Quais são, quem é que planeja o treinamento deles? Quem prescreve o treinamento? Aí é a galera da educação física, né? 70% faz por conta e 18% não segue plano de treinamento nenhum. Então, a galera da educação física no Brasil aqui fica muito nervoso, às vezes com o nosso conselho, fica bufando que só cobra anuidade. Gente, existe uma representatividade política que é importante para todas as classes, né? E eu tenho certeza que a gente sabe de outros países que não existe essa representação, mas enfim, né? E aqui nós temos uma situação que mostra que a Europa e a América do Norte, a galera faz o exercício muitas vezes por conta e não existe uma preocupação tão grande com orientação. Quanto aos exercícios físicos e o seu treinamento, olha só que interessante. Veja bem, 36% treina de 2 horas e meia a 5 horas e 37% de 5 a 7 horas e meia. Então, de 2 horas e meia a 7 horas e meia, nós temos a grande maioria de treinamento no videogame. Então, veja bem, nós não estamos falando daquelas 2 horas de tela por dia, tá? Presta atenção. Estamos falando de um cara que está treinando e que é profissional, que ganha grana. Mesmo eles treinam no máximo 7 horas e meia por dia, né? Exercício físico, olha só que legal, 40% treina de 1 hora a 1 hora e meia, mais 20% treina de 1 hora e meia a 2, e 20% aqui deve ser treinado até 1 hora, né? Um pouquinho mais do que 0 e mais do que 1 hora. Outra coisa, qual é a influência que eles percebem do seu treinamento físico nos jogos eletrônicos? 40%, 39% diz que tem alguma coisa positiva. Mas tem uns que falam, 18% diz que não tem efeito, outros dizem que 16% diz que tem efeito, outros 21% dizem que não sabem. Então não é uma coisa assim que, meu Deus, eu tenho que fazer exercício físico para poder influenciar nos meus jogos. E aí a pergunta foi, quanto à aparência, né? Até que ponto ela tem influência, né, para os outros jogadores? 70% diz que não tem influência nenhuma. Então, a questão de aparência. E aí, o quanto treinamento físico, né, o seu treinamento físico impacta nas demais equipes. Então,
29% diz que é a mesma coisa, 25% diz que é um pouco mais, e os outros dizem que não sabem. Tá? Então, esses são os resultados principais, né? Vamos passar aqui, que eu fiz ainda mais alguns destaques. Então, como conclusão, né? 3 conclusões principais. Primeiro, atletas de jogos eletrônicos, né? Antigamente se falava que eles passavam 12, 14 horas jogando e treinando. Isso não é verdadeiro, né? Em média, os caras treinam 5 horas por dia de treinamento nos jogos eletrônicos, pensando na carreira profissional. Tá? Então, existe um exagero da imprensa em termos de dizer que todo mundo... Alguns, obviamente, vão jogar bastante, outros vão jogar menos. Segundo, né, os atletas de elite, né, são relativamente ativos. Eles sim, eles fazem atividade física pelo menos 1 hora por dia, e isso é muito bom, vai ao encontro das recomendações, além supera, né, a gente fala em 150 minutos, 1 hora por dia está tranquilamente mais do que isso. E em terceiro, né? De forma geral, eles não entendem que a atividade física melhora a sua performance competitiva, mas o grande objetivo deles é ter uma boa saúde e um estilo de vida saudável. Né? O estudo tem algumas limitações, né? O questionário, interpretação das perguntas, a gente está falando de percepções. Né? Aqui não estão incluídos atletas de jogos Exergames, né? Que são os jogos com movimento, né? São só jogos sem o movimento. E a gente tem uma grande variabilidade de respostas que podem comprometer essa resposta, esse estudo. Então é isso, tá, gente? Então a gente está vendo que a galera... Existe uma relação, sim, né? Existe uma relação entre quem pratica jogos eletrônicos com o esporte de forma geral. As pessoas são ativas, é um grupo que é bastante ativo, que se preocupa com a sua saúde, assim como boa parte dos outros profissionais de outras profissões. E a gente tem que olhar com certo carinho, com uma certa atenção para esses jogos. Certo, gente? Isso aqui é uma homenagem para o meu filho, meu querido filho. Eu torço para ele que ele tenha uma viagem muito bacana e que ele saiba que os pais dele estão com ele aqui sempre junto. E eu quero que tu aproveite muito essa viagem. E não fique só na tela, tá? Valeu, meu filhão. Tchau, abraço.